Olá, graça e paz. Eu sou Lilian Vieira e eu estou muito feliz de encontrar você aqui para mais um programa Somos Verbo da Vida. Você já conferiu os outros vídeos? Já tem história de gente interessante para que você conheça e saiba mais quem somos Verbo da Vida. Hoje trouxe para conversar conosco o pastor Bruno Andrade. Ele é casado com a Rafaela Garcia, tem uma família linda, composta pelo Arthur e a Liz. Mas na Igreja Verbo da Vida, ele exerce um papel principal de braço direito do pastor-presidente Janduí de Araújo e ajudando em todas as frentes para que a Igreja Verbo da Vida aqui em Pinheiros não só cresça em número, mas cresçamos em conhecimento daquele que nos chamou para uma vida de paz e não de mal. Pastor Bruno, é um privilégio receber, muito obrigada pela presença. Obrigado pelo convite também. E eu queria que você contasse para nós um pouquinho. Você é Verbo da Vida e o que isso significa na sua vida no sentido de atuar mesmo com relação às pessoas. Porque nós vemos, nós que somos liderados pelo pastor Bruno, nós entendemos o foco principal da sua atuação. Nós buscamos um resultado efetivo no serviço, com excelência, afinal é um serviço para que o nome de Deus seja exaltado e Ele engrandecido e conhecido em todos os lugares. Mas eu vejo que a preocupação maior não é só o resultado, mas sim a formação de um caráter que vai manifestar realmente quem nós somos, a imagem e semelhança de Deus. Quando a gente fala no reino de Deus, a Bíblia nos ensina que o amor de Deus não busca o seu próprio interesse. Então não é uma questão, às vezes não é uma questão de ganho, não é uma questão de rentabilidade, não são essas a busca, né? É extremamente importante no mundo que nós vivemos hoje ter ganho, ter rentabilidade nas coisas que nós fazemos. Isso traz sustentação, inclusive, para o reino de Deus. As pessoas estão produzindo e com sua vida investindo voluntariamente no reino, na palavra, para a expansão. Mas quando a gente fala no lidar com as pessoas, o trabalho com os departamentos, nós não estamos trabalhando com foco em demanda, oferta e procura, em ser competitivo. O foco, na verdade, é você conseguir extrair o melhor da vida de cada um de forma peculiar. Então é mais importante no nosso contexto despertar a produtividade da pessoa do que propriamente obter um resultado por ela. Porque nós estamos trabalhando a formação daquilo que Deus fez de forma extraordinária, a sua imagem e a semelhança, a pessoa humana, o homem. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer com as pessoas é ensiná-las a dar fruto. Certo. Qual é o parâmetro bíblico de dar fruto? Fruto que permaneça. Então, não é a nossa busca, não é aquilo que a gente deseja, aquilo que vai acontecer hoje e não pode permanecer, não pode se repetir, não pode ser ensinada a outras pessoas, não pode se tornar um exemplo. Não é o resultado em si. Então não é só o que estamos fazendo, é a capacidade de frutificar na vida de alguém que precisa ser desenvolvida. Depois disso, ela precisa, depois que ela tem a acuidade e consegue produzir algo consistente, com qualidade, a como se relacionar e se tornar inspiração para outros. Ela agora vai multiplicar, ela vai estabelecer um efeito de cadeia de crescimento, onde agora aquilo que um pode fazer, que o princípio bíblico é que eu posso até derrotar posso até vencer 1000, mas se eu me junto com você, eu não vou vencer eu não vou vencer 2000, eu começo a ter possibilidade de vencer 10.000, porque o encontro de duas pessoas traz essa possibilidade de um resultado multiplicado. Aí vem uma parte bem desafiadora, que é a plenitude, que é estar cheio, que é ocupar todo o processo. E aí a plenitude de se sentir feliz, de se sentir satisfeito, a capacidade de fazer isso acontecer na vida de outras pessoas. Sim. E ter certeza que está fazendo o seu melhor e que está produzindo dentro dos limites que se tem, tá entendendo? Com extrema qualidade, mas com muita satisfação e com muita leveza, apesar das mãos fortes no trabalho. E aí depois é algo que a gente não gosta muito de falar, que é a parte de subjugar. Porque no subjugar eu preciso exercer autoridade. Eu preciso entender que Deus me chamou para aquilo e eu não vou abrir mão disso.
Certo. Eu não vou deixar com que pessoas digam o que eu preciso fazer se isso estiver contrário àquilo que Deus tem colocado em meu coração. Então, eu vou agora começar a exercer governo. E esse governo começa sobre si mesmo. A Bíblia diz que nós temos domínio próprio. Nós começamos a subjugar a nossa carne, as nossas vontades, para cumprir um desígnio que Deus nos deu. E o bonito de trabalhar os pilares da vida das pessoas é que essa é a estrutura que todo grande homem, todo grande empresário, todo grande empreendedor, toda grande igreja deseja. É a estrutura de alguém que sabe frutificar, sabe passar o conhecimento, não está satisfeito em fazer pouca coisa, está sempre procurando preencher os limites, chegar ao limite da produtividade que pode ter, ser efetivo no processo, e pessoas que saibam como administrar a si mesmo e as coisas que estão ao seu redor para o resultado. Eu acredito que o maior desafio quando a gente fala de estruturar a igreja e promover o crescimento dela é o desafio não do todo, mas o desafio pessoal de trabalhar cada pessoa, tá entendendo? Para que cada pessoa faça a sua parte da melhor forma possível. Mas o bom de trabalhar no contexto da igreja é que já existe uma predisposição de não fazer para si mesmo. As pessoas vêm para construir algo para Deus, né? E já é uma honra servir a Deus. Então, como existe uma predisposição para fazer para o outro, é mais fácil moldar a vida de alguém que está predisposto a agradar. Do que alguém que está sedento em se satisfazer e está buscando só para si. Viu só? É só sentar perto e aí você tem uma aula, tem uma possibilidade de crescimento e aprende tanto. Nós somos muito gratos por tê-lo no convívio diário, nos vemos como privilegiados mesmo. E eu imagino essa atuação tão importante, esse foco tão grande na questão dos jovens. Eu vejo que, mesmo atuando em tantas outras frentes, é um coraçãozinho ali, né? Algo meio que precioso para vocês, para você e para a Rafaela, a questão dos jovens. É mais fácil isso, essa abordagem, esse olhar, essa aproximação, ou é algo específico com relação a uma graça que o pastor tenha para tratar com os jovens do que pessoas mais velhas, o contexto de famílias, por exemplo? É mais fácil com os jovens? Hoje é. Na verdade, o trabalho com os jovens começou com um violão e 2 pessoas, né? Uhum. E as primeiras reuniões eram feitas com um violão e 2 pessoas. Hoje a nossa liderança, as pessoas que nos assistem, nós talvez contamos aí com pelo menos 10 jovens só no contexto da liderança nos assistindo, fora todos os outros que são muito ativos e nos ajudam em tudo aquilo que a gente faz. Porque o crescimento do reino de Deus não vem só do sonho, do esforço pessoal. Ele vem também de atos de soberania, onde Deus nos tira da posição que estamos e nos coloca em outros patamares. Não é difícil trabalhar com eles, mas você precisa criar multiplicadores. Eu hoje, o meu trabalho de Rafaela com os jovens é muito mais através deles do que propriamente algo que vem da gente. Eles produzem mais para eles do que nós produzimos hoje, por causa da graça e do favor de Deus que está sobre a vida deles. E o nosso desejo é o mesmo de Cristo ao nosso respeito, que eles venham e que façam obras até maiores do que as nossas. Onde hoje o pastor Bruno vê, a gente pode abordar essa questão só dos jovens, não só dos jovens, né, mas a grandeza do núcleo dos jovens, mas onde talvez seja os olhos postos da liderança para eles, onde eles chegarão? Tanto pensando nos jovens como pensando em qualquer outro. Quando eu como líder penso, né, na atuação, a primeira atuação de onde os meus olhos chegam para poder tentar levá-los é a presença. É os olhos em Deus mesmo, focado na presença, na fome e na sede por aquele, porque a Bíblia diz que o maior objetivo, talvez, dessa nossa dispensação, tá entendendo? Seria que
onde todas as coisas estão sendo subjugadas, colocadas debaixo dos pés de Jesus, para que ele seja tudo em todos. Então, o maior foco precisa ser o primordial, o foco da presença, o foco da comunhão, da intimidade com Deus. Então, é olhar para Ele, buscar mais dele e ter dele toda a inspiração na vida, porque tudo que há de bom, de perfeito, de amável, de agradável, de pleno na nossa vida, só pode vir através de Cristo. Então, o foco principal, no que diz respeito, não somente aos jovens, mas a tudo aquilo que nós fazemos na igreja, é essa consciência de ser pleno e cheio deles. Agora, eles sonham muito e têm 300 projetos e vontade de fazer muitas coisas, algumas mais insanas e outras mais comportadas. E para cada uma desses sonhos e dessas realizações, se a presença de Deus estiver lá aguardando, e eles estiverem dispostos a ouvir, né? A Bíblia diz que se nós queremos e se nós também tivermos disposição em ouvir, nós vamos usufruir, nós vamos comer do melhor da terra. Então, dentro de todos os sonhos, de tudo aquilo que eles podem realizar, nós podemos daqui a alguns anos ter um grupo de louvor que consiga criar canções que vão impactar a nossa nação e pode impactar o mundo. Amém. Isso só vai depender de quanto tempo na presença eles vão ter e o quanto eles vão buscar de Deus, porque em Deus existe força e vigor para isso. Na mídia e nos outros departamentos que estão ali, enxurrado de jovens do departamento infantil, nós podemos fazer eventos grandiosíssimos e podemos fazer coisas extraordinárias. Agora, nada vai fazer sentido se essa presença e a glória de Deus não estiver impregnada em tudo que a gente fizer. Então, hoje, os olhos e o foco não é talvez os números que eles vão alcançar, mas a maneira como a glória de Deus vai estar impregnada na vida deles e vai potencializar para que eles alcancem números que talvez eles nunca pensaram. Porque a Bíblia diz que o poder de Deus que opera dentro da gente, ele deve nos conduzir além do que nós pedimos, além do que nós pensamos, além do que nós imaginamos. Então existe um poder confiado a cada um deles que vai superar qualquer expectativa que eles façam. Então é muito melhor então os nossos olhos e o nosso foco estar na presença e estar em Deus, porque os resultados que nós vamos alcançar não vão estar limitados à nossa criatividade, mas vão estar limitados à criação e à criatividade de quem criou tudo. Vão superar com certeza todas as nossas expectativas. É um bom conselho, um ótimo lugar para estar, né? Na presença, onde há provisão para todas as coisas. É um prazer ouvir, sempre aprendo muito quando estou em contato com o pastor e com a Rafaela. É um privilégio poder ser liderada por vocês. É um bom lugar para estar e eu acho que é o único lugar, né? Onde há o sentido para a vida nossa. Saber para o que somos em Deus, o que podemos realizar nele e o maior sentido que é a vida com Ele na eternidade. Eu fico feliz pelos jovens, sei que os meus filhos, 2 deles já foram influenciados e ainda são, mesmo estando morando em outras cidades. A minha pequena hoje cresce na igreja e já conta os dias para poder participar do Camp Team, do Camp Jump. E eu sei que eu sou muito grata a isso. Sei que outras pessoas, se pudessem ter a oportunidade de dizer o quão grata elas são a vocês. E eu, em nome da coordenação do Departamento de Comunicação Ampla aqui da Igreja Verbo da Vida, nós somos Verbo da Vida, eu digo que no que for possível, a gente pode contar conosco para ampliar essa visão, mas continue nos ensinando sobre estarmos nesse lugar, que é o lugar de toda a provisão. Muito obrigada. Você volta outras vezes para falar de outros assuntos conosco, para nos ensinar mais uma vez. Amém. Somos Verbo da Vida, e onde os nossos olhos chegarem, nossos pés irão chegar. Olhe, focados nele, porque as suas expectativas serão superadas. Amém. Você confere os outros programas e espera o próximo, que tem mais novidades chegando por aí. Tem a história de uma pessoa que chegou de um lugar mais distante e não se intimidou em nenhum momento.
ela foi arrojada, avançou, aprendeu a se relacionar e já colhe frutos dessa aproximação. Nós somos muito gratos pela vida da Divânia, nós aprendemos muito com ela e no próximo programa você conhece um pouquinho mais dessa história, porque nós somos Verbo da Vida.